Vamos colocar dessa forma aqui, ó. Eu penso que esse seja o cerne da questão, né? O Mário Frias se equivocou, talvez falando, ficou cego porque tinha que fazer o filme funcionar. Eu vou dar o benefício da dúvida, de verdade. Eu vou dar. Vamos colocar dessa forma aqui, ó. Eu penso que esse seja o cerne da questão, né? O Mário Frias se equivocou, talvez falando, ficou cego porque tinha que fazer o filme funcionar. Eu vou dar o benefício da dúvida, de verdade. Eu vou dar o benefício da dúvida, porque eu estive lá por 2 anos e eu não vi nenhum problema. Então eu tenho que continuar acreditando que esteja fazendo a coisa certa. Então você acha que... Eu acho que não há ilícito. Não, quanto ao Mário Frias, você é contra colocá-lo na Malhação. Ele já fez parte da Malhação, já teve o seu tempo. Não, mas da Malhação. Malhação de ser malhado, igual... Então, essa Malhação... Igual Judas em Sábado de Aleluia. Pavinato, de verdade, não é questão de passar pano. A gente está num momento bastante peculiar da história brasileira. E aí, como vocês mesmos disseram, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a direita, ela se autodigladia o tempo inteiro. E você pensa que isso não veio da própria direita? De repente não nasceu da própria direita para causar toda essa confusão? Eu não vou afastar essa possibilidade. Aliás, eu falei isso aqui na quarta-feira passada, quando tudo isso começou. O timing foi perfeito para tirar da discussão o STF, dar uma placada em tudo que estava acontecendo, tentar virar o jogo e até afastar o Lula. Agora, muito provavelmente, vai vir outro aí, porque ele, inclusive, aconselhou o Vorcaro a não vender o banco. De toda sorte, o que eu defendo é que a gente pare com esse julgamento público, pelo menos por enquanto. Ele falou que vai apresentar auditoria, deixa apresentar auditoria. Por enquanto, a gente segue o jogo. Não acredito que só a Malhação, como você disse, vai funcionar também para nós. Wellington, mas tem aquela coisa, o pessoal não está colaborando muito. Não é? Porque vamos esperar a auditoria, então não fala nada. Então espera de fato a auditoria, espera de fato. O que houve, acho que, primeiramente, né, um grande desastre de gestão de crise e comunicação. Acho que é um case a ser estudado do que não fazer, principalmente se você é um pré-candidato à presidência da República. Como a gente está falando aqui de jornalismo, de fatos, de verdade e compromisso, eu queria até mandar um abraço para o Nelson e para a Sandra de Arujá, jornalistas muito renomados do local, e queria deixar isso aqui registrado. Por quê? Porque a gente tem que ter um compromisso aqui com a verdade. Eu me recordo que até comentei com a produção no dia que eu estava assistindo, que a bomba estourou, e o Pavinato, ele trouxe os fatos de maneira muito imparcial e fez a análise dele, que é o que o jornalista tem que fazer. Até elogiei e disse, olha, me sinto tranquilo de estar nessa bancada, porque sei que teria a liberdade de falar o que eu penso. Agora vamos lá. Primeiro ponto, era para Mário Frias e Eduardo Bolsonaro terem avocado o problema desde o início. Deixaram, no meu entendimento, o Flávio no escuro e... te vira aí, Marco Velho. Tá errado. Tá errado. E hoje nós sabemos que, eu até falei, o Flávio é o mais inocente da história, pelo menos no que tange a produção do filme, porque, segundo ele, eu fui encontrar um investidor. Deveria ter dito, o que eles fizeram com isso, meu irmão? Já não sei, tô indo pro Texas buscar informação, volto com tudo esclarecido. Era o que deveria ter feito. Agora, essa questão de soltar, de fazer declarações a conta-gotas, deixando-se pautar pelo que o Intercept vem colocando, pelo que tem sido vazado na imprensa. Porque o que é o pior é fazer declaração a conta-gota, no caso do Mário Frias, né, pelo menos, faltando com a verdade, né? Fala categoricamente em 2 notas, nunca recebi 1 centavo sequer do Vorcaro ou do Banco Mato. Aí aparece uma mensagem dessa. Acredito que seja fruto de uma certa arrogância, do qual ele sempre foi acusado quando estava na Secretaria de Cultura, de ser uma pessoa arrogante, de acreditar que não vão soltar, não vai acontecer. Acontece, e tem mais coisa para vir. Eu quero deixar isso aqui registrado, porque essa senhora Karina, por exemplo, né, que é a produtora e tudo mais, saiu rodando com muita gente em Brasília, sendo apresentada, segundo o que me falaram, pelo próprio Mário Frias. Agora nós temos as emendas aqui de deputados estaduais em São Paulo e de vereadores. Algumas foram barradas, algumas ainda estão para serem executadas. Então tem mais coisa ruim para vir. Então eu acho que é bom a gente também parar de fingir demência e ser leal aos fatos. Há problemas. Quando o Eduardo Bolsonaro, a quem eu respeito, mas eu tenho severas críticas a fazer, diz que, olha, eu não devo explicações. Cara, você deve. Você é filho do ex-presidente da República.
um líder político, você deve explicações de como você vive. E desculpa, essa questão dos 2 milhões de te renderem uma renda passiva que te permita viver nos Estados Unidos, não calha. O melhor rendimento que for 4% não bate. E não dever explicações é uma postura muito arrogante. E é aquilo, a soberba precede a ruína. Então acho bom colocarem as sandálias da humildade e pararem de tratar os outros igual idiotas. Porque isso aí é tirar o eleitor de idiota. Com relação à visita do Vorcado, é péssimo e eu duvido muito. O cara é preso. O cara é preso num esquema de corrupção que envolve fraude de INSS, a coisa toda. E você vai visitar o cara por causa de um filme e vai tratar com ele do filme. Flávio, se ajuda, cara, não convence. Não convence. Eu não iria. Eu quero que você exploda. Eu vou arrumar outro investidor. Não tinha outros investidores? Não ou faz uma expiação completa. Olha, eu fiz isso. Tenho vergonha do que fiz, peço perdão. E vida que segue. Agora, esse negócio de ficar falando pouquinho assim, parece aquela coisa, tomara que não descubram a próxima barbaridade. Exatamente. Isso ofende o eleitor inteligente. Isso ofende muito o eleitor inteligente. Eu acredito que gente honesta pode não ter formação acadêmica, escolar, mas é inteligente, porque tem boa fé, não? E falando em boa fé, como é que a gente passa 5, 6 meses batendo no Master, falando de corrupção, e de repente eu vejo pessoas de repente mudando. Não, o Vorcado virou um grande empreendedor, um homem que só queria ajudar o cinema nacional. Eu não consigo, eu não sei que tipo de raciocínio e exercício mental essas pessoas fazem. Vejo isso de maneira muito problemática em termos políticos, porque inclusive são pessoas que estão pleiteando cargos eletivos. Não sei se são pessoas confiáveis. Quem faz esse tipo de exercício mental é capaz de fazer qualquer coisa. Mas quem está pleiteando cargo eletivo, eu até entendo. Sabe por que eu entendo? Porque existe ainda um sujeito que, embora amordaçado, continua sendo uma fábrica de votos, que é o Jair Bolsonaro. Então, quem está procurando se eleger, é claro que não vai ter que usar de todos os recursos, etc. e tal. Porque são pessoas, na maioria dos casos, que não são nada sem o bolsonarismo. Inclusive de pessoas já eleitas que vão buscar reeleições, etc. e tal. Mas eu até entendo. Agora, o que eu não me sinto confortável é ter uma parcela de um público que não ganha nada com esse reme-reme da política nacional e que fica se degladiando em casa, na família, em rede social, agindo com o mesmo tapume de visão, com a mesma cegueira ideológica que o lulista fanático. E aí vem aquela música, as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Então esse pessoal, ele acaba se irmanando na fogueira das paixões. É gente que é incapaz de parar para refletir. Ou, mesmo que não acredite, porque a questão de acreditar ou não é uma questão pessoal. Claro. Mesmo que não acredite, deixe debater. E não fique falando frases de efeito, frases de cartilha, porque o bacana é a gente parar para refletir. E depois de quase 3 anos e meio, o governo Lula teve a pior avaliação por parte do eleitorado brasileiro em temas como segurança.